Bom dia, meus queridos. Vamos de novo, bom dia, queridos. Amém, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias do livro de Tiago. Nós estamos falando aí sobre um caminho, né? O caminho para amadurecer diante das provações, das dificuldades da vida. Todos nós enfrentamos, né? Dificuldades, tribulações na vida, e é um caminho. E nem sempre esse caminho é fácil. Para dizer a verdade, na grande maioria das vezes, esse caminho é muito difícil, esse caminho é estreito, mas nós aprendemos que Cristo Jesus, Ele está sempre conosco. Esse texto que nós temos aqui hoje, nós estaremos vendo, em segundo lugar, que nós temos que nos alegrar na nossa condição pessoal. É aquilo que nós chamamos de contentamento. A grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, tem dificuldade em ter contentamento. Essa é a geração que não tem contentamento. Tudo é muito difícil, apesar de ter todas as coisas praticamente fáceis nas suas mãos. Mas é a falta de contentamento. E nós vamos ver nessa manhã apenas o verso de número 9, deste capítulo de Tiago 1, que nesse pequeno versículo, o que diz aqui o autor, o que diz Tiago, ele nos diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Se você ler esse texto, né, você vai achar que é uma contradição. Você tem que se alegrar quando está abatido na sua exaltação. E realmente é isso que ele quer dizer. É um contraste. O que Tiago está falando aqui é um contraste entre perspectivas, entre ideias. A ideia do que é sucesso no mundo e a ideia do que é sucesso no reino de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ter sucesso no mundo. Outra coisa é você ter sucesso no reino de Deus. Certa vez, Jesus estava discutindo com os seus discípulos sobre esta questão, e eles tinham esse questionamento entre eles, de quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o maior entre eles. E eles brigavam por posições. Certa vez, uma mãe, de um deles chegou a pedir: Jesus, coloca um filho meu à tua esquerda e outro à direita. Isso deu uma confusão, porque eles entendiam essa perspectiva de sucesso do mundo, pois o rei é o principal, e se eles são súditos do rei, os que sentam à direita e à esquerda são os dois maiores depois do rei. Então eles tinham essa visão, e aí Jesus, ele vem desconstruir completamente esta visão de sucesso. Primeiro, em certo momento, ele pega uma criança e diz: ó, tá vendo essa criança aqui? Essa criança aqui é a maior do reino do céu. Porque quem não for igual a essa criança, não entrará no reino do céu. Isto é, se não for humilde, a criança, ela é humilde, ela é simples, ela ainda não está completamente induzida com o mal, com a ganância do mundo. Ele diz: olha, vocês têm que ser igual a essa criança. Depois, em outra ocasião, ele foi maior ainda, e ele disse: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Contrastes do reino de Deus. E aí fica a pergunta: a nossa cabeça está no reino de Deus ou no reino da terra? No reino deste mundo. Ele está aqui fazendo o contraste. Nesse versículo, Tiago está fazendo esse contraste da humildade do reino dos céus com o orgulho, a riqueza do reino da terra. Tiago, aqui escrevendo no primeiro século, ele tinha aquela visão do povo judeu, e o povo judeu tinha essa visão,
E nós hoje, infelizmente, temos a mesma visão dentro das igrejas evangélicas, que a prosperidade material representa a bênção de Deus. Essa era a cultura judaica. Aquele que tem muito dinheiro está sendo abençoado por Deus. E essa tem sido, em muitas igrejas, né, o que nós chamamos de teologia da prosperidade, a pregação. Se você tem dinheiro, se você está prosperando, então você está sendo abençoado por Deus. Se você não tem dinheiro, se você não está prosperando, então você não está sendo abençoado por Deus. Essa era a visão judaica do primeiro século, e essa ainda é, em muitas igrejas, a visão da prosperidade errada. E Tiago está exortando aqui, não é assim que funciona. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele irmão que está abatido, aquele irmão que está passando por problemas, aquele irmão que está com dificuldade, esse é que deve se exaltar. Esse que está agora sendo humilhado, esse que vai ser exaltado. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Mas aquele que se exaltar será humilhado. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago, ele está invertendo a perspectiva cultural. Não fique feliz porque você tem dinheiro. Não, fique feliz porque você não tem dinheiro. Não fique feliz porque você tem uma saúde. Não, fique feliz porque você está doente. Ele está invertendo essa perspectiva porque ele está dizendo o seguinte: você pode ter dinheiro, mas talvez Deus não esteja com você. Você pode ter saúde, mas talvez Deus não esteja com você. Você pode ter sucesso, mas talvez Deus não esteja com você. Mas você pode estar doente. Você pode estar passando por uma necessidade financeira. Você pode estar passando por um monte de coisa. Pode estar abatido. Mas Deus está com você, porque Ele nunca te abandona. Era isso que Tiago estava dizendo para aquela igreja que estava passando por dificuldades. E provavelmente muitos deles não entendiam. Mas se a prosperidade, se a bênção de Deus é ser rico, é crescer, é multiplicar, por que nós estamos passando por isso? E talvez na cabeça de muitos de nós fica essa pergunta: mas se eu sirvo a Deus, se eu sou fiel, não é verdade? Se eu busco me sair das coisas tristes do mundo, dos problemas, busco fazer a coisa certa, por que eu estou passando por isso? Assim como aquela igreja tinha esse questionamento, muitos de nós temos esse questionamento, mas Senhor, o que eu tenho feito? São os questionamentos que eu quero dizer para você que não tem resposta. Abacuque fez essa pergunta a Deus: até quando, Senhor? Abacuque fez essa pergunta lá no seu livro. O salmista várias vezes fez essa pergunta: até quando o teu povo vai sofrer? Até quando aqueles que buscam a ti vão sofrer? Aqueles que são fiéis vão sofrer? E aí o poema de Abacuque, quando ele termina lá, o texto, ele diz: olha, pode acontecer o que for, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, né? O gado lá no curral não produza, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é a exaltação, isso é a condição pessoal de se alegrar, mesmo na dificuldade. Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a perspectiva bíblica de se alegrar, mesmo no caminho das provações. Mas não se alegrar porque você está sofrendo. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Mas é se alegrar porque Deus está com você no sofrimento. Se alegrar porque Deus não abandona você no sofrimento. Ele sempre dará força para você. É isso que o salmista fala, que o profeta fala, e agora Tiago fala. Você vai se alegrar, não porque você está sofrendo, mas você vai se alegrar porque Deus está com você nesta manhã no sofrimento. Deus está com você em todos os momentos. Esse versículo então ensina que a alegria verdadeira e o valor da vida não se encontram nas posses materiais ou no status
social que você tenha, não importa quem você é, mas sim na presença de Deus na sua vida, mas sim na exaltação espiritual que o cristão recebe em Cristo Jesus. Porque quando nós chegarmos lá no céu, Deus não vai estar preocupado com todo o dinheiro que você ajuntou aqui na terra, porque Ele disse que nós tínhamos que ajuntar tesouros lá no céu. Ele não vai estar preocupado com todos os títulos aqui, diplomas, cursos que você fez aqui na terra, mas sim com as pessoas que você ajudou, que você compartilhou o amor de Cristo Jesus. É esta exaltação, é essa alegria que nós temos, que apesar das dificuldades, apesar de mim, Deus está comigo. Apesar de mim, Deus me usa quando eu me humilho diante dele. Quando ele usa essa expressão aqui, que nós temos que nos gloriar, não significa aqui que você tem que buscar a pobreza, que você tem que ser pobre. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que uma época da igreja, e até hoje algumas pessoas fazem, né? Logo lá, antes da Idade Média começar, já começou esse costume das pessoas venderem tudo, dar o seu dinheiro todo para os pobres, e irem para os mosteiros, para os conventos e ficarem lá. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Não. Mas é reconhecer que o verdadeiro valor da vida não está nas posses. O verdadeiro valor da vida não está em quem você é. Mas o verdadeiro valor da vida está em Cristo Jesus. Está em Deus. Não o que você pode fazer, sabe, por Ele, mas aquilo que Ele pode fazer por você. É reconhecer isso. É reconhecer que eu não sou nada. Não importa se eu sou pobre e miserável, ou se eu sou o homem mais rico da face da terra, diante de Deus, todos nós somos pobres e miseráveis, porque todos nós carecemos da graça de Deus. É isso que o autor está dizendo. Eu preciso reconhecer o contentamento, não nas minhas posses, mas eu tenho contentamento em Deus, em quem Deus é. Não naquilo que Deus pode me dar, porque muitas pessoas querem buscar a Deus apenas naquilo que Ele pode dar. Mas eu tenho que buscar a Deus não naquilo que Ele pode me dar, mas eu tenho que buscar a Deus naquilo que Ele é. Quem é Deus para você? É isso que trará contentamento, felicidade e alegria na sua vida. Não é os bens que Deus irá te dar, mas é entender quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida? É isso que você precisa entender. Quem é Deus na sua vida? E aí, o que vai acontecer? Você será exaltado. A exaltação, nesse contexto aqui, refere-se à posição privilegiada que você terá, não aqui na terra. Os discípulos de Jesus queriam uma posição privilegiada aqui na terra. Eles queriam ser os maiores aqui na terra. E muitos que buscam a Deus querem ser os privilegiados aqui na terra, querem ser famosos, querem ser ricos, querem ter sucessos. Mas Jesus não prometeu nada disso aqui na terra. Não que Ele não possa nos dar. Ele dá muitas vezes sim. Mas Ele não prometeu isso aqui na terra. O que Tiago está dizendo para aquela igreja e para nós é o seguinte: olha, existe um reino em que todos nós seremos iguais. Existe um reino que todos nós seremos exaltados e não haverá diferença, não haverá acepção de pessoas, não haverá maior nem menor. Mas todos nós seremos iguais diante de Cristo Jesus. E é esse reino que eu quero que vocês pensem e que vocês busquem. Não esse reino terreno, mas eu quero levar vocês para o reino eterno. Eu quero exaltar aqueles que foram escravos aqui nessa terra, que sofreram, que foram humilhados, mas creram na minha palavra, serão exaltados lá. Juntamente com aqueles que foram reis aqui na terra, que foram também convertidos e que creram. Lá, todos nós seremos exaltados de forma igual. Lá, a justiça de Deus será completa. Enquanto isso, precisamos de contentamento para chegar lá. Precisamos nos alegrar nesse momento. Por isso, o próprio Tiago fala no verso 4 de
capítulo 1, Tiago, que nós já lemos, já falamos, ele diz assim, Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quando é que nós seremos perfeitos e completos? Quando ficarmos ricos aqui na terra? Quando tivermos sucesso? Ficarmos famosos? Jamais. Não é isso. Ele está dizendo que nós seremos perfeitos e completos quando chegarmos no céu com Cristo Jesus. Mas ele disse, seja paciente. E aí é que está o segredo, ser paciente. Quem gosta de ser paciente? Ou melhor dizendo, quem quer ser paciente? Quem quer ser paciente na hora que está sofrendo, na hora que está desempregado, passando por dificuldade? Ninguém quer ser paciente nessa hora. Mas ele disse, é nessa hora que você tem que ter contentamento. É nessa hora que você tem que lembrar que mesmo que Deus ainda não tenha respondido a sua oração, apesar disso, Ele está com você, pois Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou. É isso que Tiago está dizendo para aquela igreja. Olha, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo presos, torturados, crucificados, queimados vivos, jogados aos leões, mas Ele continua com a gente. Essa era a fé. Foi esta fé que, passado mais de 2000 anos, nos trouxe a nós até aqui agora. Não foi passando férias na praia, no Caribe, que a igreja chegou até aqui hoje, não. A igreja começou a se perder quando tudo começou a ficar muito fácil. Nós esquecemos de Deus. Quando tudo vai muito fácil, nós nos esquecemos de Deus. Esse é o natural do ser humano. Quando tudo é muito fácil, nós nos esquecemos de Deus. Então, tenha paciência. Eu não sei pelo que você está passando, mas Cristo Jesus sabe. Eu não posso estar com você no sofrimento, mas o Espírito Santo pode. Ele está com você. Eu provavelmente muitas vezes não vou conseguir te ajudar, mas Deus sim, Ele pode todas as coisas. Por isso que Paulo disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Para nós, esta mensagem é uma mensagem de esperança e de encorajamento. No mundo que frequentemente define o valor das pessoas pelo ter, pelo que ela tem, pelo dinheiro, pela riqueza, como ela se veste, qual é o título que ela tem. O mundo valoriza isso, mas Cristo Jesus, Ele não valoriza o ter, sim o ser. Precisamos pensar nisso. A verdadeira identidade e valor, eles estão em Cristo. E a nossa alegria não deve depender das circunstâncias externas. A nossa alegria deve depender do Espírito Santo de Deus. Está na vida de cada um de nós. Então, nós temos que, hoje, deixar de olhar para as circunstâncias terrenas. Deixar de olhar para as pessoas, para os problemas, e olhar para Cristo Jesus. Não olhe mais para os problemas, para as dificuldades, mas foque em Cristo Jesus. Não olhe para essas coisas terrenas que são passageiras, mas olhe para a eternidade, aonde nós iremos passar eternamente com Cristo Jesus. Olhe para a eternidade, foque na eternidade. Lembre de Jesus Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, me fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus Cristo, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, Ele se fez pobre, se tornando homem igual a mim e a você, para que você se tornasse rico. Porque Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você.
para que através desse sacrifício nós nos tornemos ricos, que é a vida eterna, que é a verdadeira riqueza, que vai durar eternamente. Mas precisamos entender isso, que se o próprio Deus sofreu aqui nessa terra, foi humilhado por mim e por você, se tornou pobre, largou tudo, o que é esse sofrimento momentâneo que eu e você passamos aqui, comparado com o que Ele promete para nós? É a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Então, no momento que vier a dor, que vier a dificuldade, no momento que vier a vontade de desistir, de desanimar, lembre-se disso. Ele não precisava ter feito isso por mim e por você. Jamais ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter deixado de ser rico, ter tudo por mim e por você. Não. Ele não precisava. Mas apesar de não precisar, ele fez isso por mim e por você. Apesar dele não precisar sofrer, ele sofreu por mim e por você. Então, quando vier aquela dor, aquele sofrimento, aquela solidão, lembre-se de Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se que chegou o momento em que ele disse: por que, Pai, que tu me desamparaste? Por que eu fiquei sozinho nesse momento? Ele ficou sozinho nesse momento, para que você jamais fique sozinho. Foi por isso que ele ficou sozinho. Ele sofreu para que você não precise sofrer a eternidade. Ele não precisava, mas ele fez por amor. Curva a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos e coloque diante de Deus esse seu sofrimento, essa sua dor agora. Pare e pense nisso agora, nesse momento. Coloque diante dele, desabafe com ele, fale com ele, porque nós somos fracos, somos pecadores, erramos, e ele reconhece isso. Ele reconhece. Por isso que ele morreu na cruz, sabendo que nós somos imperfeitos, mas ele quer nos levar à perfeição do céu. Vamos orar. Pai, nós não somos merecedores de nada, Senhor. Eu não mereço nada. Mas, pelo teu amor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, Ele morreu e ressuscitou por mim e por todos nós, Senhor. Provavelmente muitos estão passando por dores, sofrimentos, tribulações, ó Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo, nesta manhã, conforte a todos, Senhor. Que o teu Espírito Santo, nesta manhã, cuide de todos, ó Pai. Pois o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão. Foi por cada um que está aqui. Por cada um que reconhece que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Por cada um que pede pela sua salvação, ó Pai. Pois está prometido que no céu, em Cristo Jesus, todos nós seremos iguais. Não importa o que passemos aqui nesta terra, no céu, em nome de Cristo Jesus, todos nós seremos iguais. Pai, eu oro agora, nesta manhã, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.